Oi, gente! Vamos nós em mais um podcast Elas no Esporte. E que bacana a gente conversar aqui, falando com mulheres que se destacam, que amam o esporte, como nós, hein, Cris, Neive Silveira. Hoje a abertura está sendo diferente, Cris. Toda semana a gente faz uma abertura diferente, vamos né? variando aqui, né? Tudo bem, gente? Mas prazer estar aqui mais uma vez, Denise. Vamos lá bater um papo massa. Olha aqui. Denise Santiago, Cris Neive Silveira, duas atletas de primeira, hein? Fala baixo. Atleta de beber água aqui. Ainda bem que é de beber água, né, amiga? Claro. É água mesmo, de verdade? Denise, claro que é, mulher. Você tem dúvida, viu? Que a Cris bebe fica assim, profissional, né, profissional. Tô brincando, gente, é água. É água mesmo valendo pra hidratar, né? Nossa fonoaudióloga agradece. Sim. Vamos nós! Aperta o play que o Elas no Esporte está no ar. Show de bola! E hoje a gente vai falar papo de goleira. Eita, tô imitando alguém não, né? Tem algum programazinho? Acho que não. Não. Tô imitando ninguém não. Hoje nós vamos falar sobre gol, meus amigos. E sobre um especialista, melhor hoje, preparadoras de goleiras do time feminino do Fortaleza. Acho que é uma profissão de extrema, todas são de extrema responsabilidade, mas eu acredito que o goleiro, a goleira, Cris, a responsabilidade às vezes fica até maior em todos os aspectos, se a gente for pensar no futebol de um modo geral, hein? E um pouco solitário também, né? Eu acredito que é um pouco solitário, tá ali no canto do gol, a responsabilidade gigante, só você pode fazer aquilo, mas quem sou eu pra falar, né, Denise? A nossa convidada vai falar melhor sobre isso. Carol Reis, que prazer bater um papo aqui com a gente. A Carol hoje tá sendo preparadora de goleiros do Fortaleza, mas a Carol tem uma vasta experiência enorme, inclusive vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Esse vai ser o assunto também aqui do nosso podcast, entre outros assuntos. E o Carol, eu já pedi para ela tirar essas lentes de contato. Esqueci. Quem tá na verdinha não tá conseguindo ver os olhos da mulher. Diretor, se a gente conseguisse dar um close, arregala os olhos, mulher. Os lindos, maravilhosos. Carol, que prazer, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Elas Esporte. Eu que agradeço estar aqui, agradeço muito o convite. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar desse mundo que é o futebol feminino, em especial as nossas goleiras, né? Em especial o staff que estão ali dispostos a que elas façam o melhor todos os dias. Fala um pouco pra gente sobre a tua trajetória, Carol. A gente falou assim rapidinho, a Carol é multicampeã, tá? Mas eu vou deixar ela falar. Às vezes tem atleta que não gosta de falar muito do que conquistou, não. Mas é bom, sabe por quê? Porque a gente se sente orgulhosa quando vê mulheres se destacando nesse ambiente do futebol. Comecei sempre muito nova, acho que a nossa história como mulher ela é muito parecida quando a gente fala que a gente começou a jogar entre os meninos e começa aquela bate-bola. Ao contrário de muitas goleiras, eu não comecei na linha, que muitas são ruins na linha, elas podem sobrar o gol, né? Isso o resto. Isso sobra também muitas vezes no masculino, mas no feminino isso é mais comum. Ixi, Maria, quer dizer que Fernando Miguel, Pode perguntar que eles vão ter alguma história parecida. É tudo Marcelo Boeck, foi só o resto, foi Boeck. Pode perguntar que eles vão ter uma historiazinha aí parecida de que não eram muito bons pra linha e foram jogados no gol. Mas eu não. Eu tive um tio que ele era doido por bola, ele não tinha ninguém que agarrasse por ele me colocava lá numa paredezinha e chutava a bola em mim. Então eu peguei o gosto desde muito nova. A minha irmã, ela começou também no esporte, ela começou no futebol também, minha irmã mais velha. E eu fui seguindo os passos dela, ela ia treinar, eu ia também, e fui nessa aí, fui mordendo. Me profissionalizei já no futsal, né? Iniciei no futsal profissional em 2008. Eu tinha isso em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Você é de lá? Eu sou nascida no Paraná, mas fui com 7 anos para Santa Catarina, então minha vida, a maior parte foi ali. Ali em Balneário Camboriú eu me profissionalizei, comecei a jogar os campeonatos estaduais, ainda aquela profissão, só que sem uma ajuda monetária, uma ajuda de custo, nada ainda muito significativo para a época. Com 12 anos também, não se esperava fazer queria divertir, exatamente. Né, Carol? Era escola, oportunidade de estudar, ter bolsas estudantis, então sempre vi com esse lado. Em 2008 mesmo, com 12 anos, eu já jogava no Sub-15, então a gente foi campeã estadual Sub-15. Hoje, com alguns nomes naquele time, por exemplo, Paulo Vicenzo foi atleta do Cruzeiro feminino, ela também estava nesse time. A gente teve alguns outros nomes que frequentaram a Seleção Brasileira de Campo também, Renata Damati, que hoje faz carreira de um futsal na Itália. Então, nesse ano, joguei com alguns nomes aí que hoje ainda trilham como atleta, ainda tem sucesso no mundo.
E eu muito nova, inexperiente ainda, mas a gente foi campeã, fui campeã no elenco, sendo a titular, não sendo só lá aquela terceira goleira, a segunda goleira no banco. A partir dali, eu costumo dizer que todos os anos, basicamente, eu tive um título. Então, ou seja estadual, seja nacional. Tá aí, querido. Todos os anos eu consegui carimbar alguma coisa. O meu primeiro título fora atleta foi ano passado, que foi com a comissão, que foi o cearense, a taça Denise Santiago. Então a gente... A taça de quem é essa menina? Gente boa. Quem é, né? Quem será que é? Ela é legal, essa menina. Mas até chegar aqui, né? Até chegar desse outro lado, eu tive passagem por grandes clubes de até futsal. Até o ano passado tu ainda jogava? Até ano passado assim, ainda encerrou, fazia... quer dizer, no ano passado. Ano passado eu fiz essa transição e fiz firmemente essa transição do profissional para o staff, para a comissão técnica. Mas até aqui, de 2008 para cá, conquistei títulos nacionais no futsal, isso tudo no futsal. Títulos nacionais, internacional com a Seleção Brasileira Sub-20, que acredito que a gente fale um pouquinho mais depois. Passei por uns 4, 5 clubes com títulos nacionais mesmo, então carimbando títulos nacionais do Sub-15, Sub-17, Sub-20, adulto, Taça Brasil, que hoje ainda é uma competição de peso para o futsal. Então a gente viu até as menores do Fortaleza aí, até acho que foi mês passado, né? Estavam disputando, conseguiram chegar a avançar bem. Então a gente vê que ainda são campeonatos, disputas de peso, e eu consegui sempre desde muito nova vir arrastando isso aí. Só que o meu foco nunca foi, eu falo que nunca foi ser atleta ou continuar essa carreira de atleta. Tanto que eu tenho 27 anos e já escolhi fazer a transição. Eu sempre usei o esporte como meio para me formar, como meio para eu ter um estudo, para eu ter uma qualidade de vida. É claro que não vai ser milionária, é claro que não vai ser aquela qualidade de vida espetacular, mas que pelo menos saía da minha zona de conforto e saía ali da minha zona de como é que fala? De grana mesmo. De grana, de dinheiro. Segurança financeira, exatamente, né? Pronto. Essa é a palavra. Essas são as palavras, né? Segurança financeira. Então, sempre usei como isso. Minha família não ia ter condições de pagar um uniforme, por exemplo. Não ia ter condições de pagar qualquer universidade que fosse. Tanto que eu fui a primeira pessoa formada no meu núcleo familiar ali. Minha mãe, meu pai, tenho 3 irmãos. Então, dos meus tios mais próximos ali, eu fui a primeira pessoa a ser formada numa graduação, né? Então, isso tudo a gente veio com o esporte. E eu sempre tive muito claro isso, por mais que eu tenha tido todo esse vasto currículo, campeonatos nacionais, internacional com a seleção, campeonatos estaduais catarinense. Campeonato estadual eu tenho um catarinense, né, do 13 ao adulto, então tem 13, 15, 17, 20 adulto, e o paulista tem um adulto. Também disputei na Federação Paulista, também tem um campeonato adulto lá de uma taça. E meu último campeonato nacional, sem ser universitário, né, que eu falei, comecei a fazer essa transição, sem ser universitário, foi em 2017, que a gente foi campeão de uma Taça Brasil também. Foi o primeiro campeonato do Taboão Futsal, o primeiro campeonato nacional deles. Em 2018, me veio o convite de estar aqui, de fazer parte da Unifor, de ser atleta e aluno da Unifor. Como é que foi isso? Esse processo assim, porque ela saiu do Paraná, né, foi para a seleção brasileira e veio para a Unifor. Vamos por partes dessa trajetória, né, Cris? Vamos aqui porque carimbar. A Cris sabe da Unifor. Vamos voltar só um pouquinho antes, assim, Cris, da Unifor, perdão. Sobre a seleção brasileira, eu acredito que quando a pessoa recebe o convite, uma convocação, para vestir a camisa da seleção brasileira, eu acho que mexe com tudo, não mexe? Foi uma experiência surreal, assim. Foi a primeira seleção sub-20 do país. Então, a gente tinha a seleção feminina adulta do Brasil, ela nunca tinha perdido um jogo oficial. De 2015, da nova gestão até hoje, perdeu 2 jogos oficiais que foram no ano passado ainda, que a seleção estava toda remontada. Então, ali em 2016, não tinha perdido nenhum jogo oficial. Isso em torneio mundial, isso em amistosos, isso em tudo. Então, a gente tinha esse peso com a seleção sub-20. Vocês têm que ir e segurar a barra também. Vocês não vão ser as primeiras a perder um jogo ou fazer alguma coisa. Em 2015, eu tinha resolvido parar de jogar bola. Tinha resolvido que minha cabeça já estava louca. Imagina, 2008 a 2015 ali,
todos os dias, treinando 3 vezes no dia. De segunda a segunda. Vídeo Chegava, não não tinha, não existia. Eu conto na mão os dias, os aniversários que eu passei em casa, os dias de festivo que eu passei em casa, assim, bem surreal, porque eu tava imersa realmente no mundo de atleta. Em 2015 eu resolvi, não quero mais, minha cabeça já não aguentava mais. Eu pisava dentro de uma quadra a ponto de chorar mesmo assim, copiosamente, que eu não queria estar ali. Aí eu falei, não, vou pra casa. Minha mãe falou, não, vem, você tem família, você tem um lar, não precisa viver nessa loucura. Voltei pra casa. Em 2016, falei com o meu antigo técnico de Balneário Camboriú, onde eu tinha iniciado, então rodei e caí nele de novo. Eu saí dele, rodei a Santa Catarina, fui multicampeã nesse processinho também, até 2015, fui multicampeã, voltei, caí nele de volta. Dele, não, pode vir. Aí ele falou que tinha parceria com a universidade, que ele conseguiria pra mim, eu falei, poxa, pra mim é fantástico, né? Ele vem, você me ajuda, você vai trocando e tal, não sei o quê. Aí veio a convocação, eu lembro até hoje, eu tava me arrumando pra sair pra faculdade ali, fazendo ainda as últimas anotações pra sair pra faculdade, o pessoal do meu antigo clube me ligou. As minhas amigas do antigo clube, parabéns, não sei o quê. Pelo quê? O que eu fiz? Eu falei, hoje não é nem meu aniversário. Poxa, meu aniversário foi em janeiro. É maio agora. Parabéns pelo quê? Não, isso é a convocação do Sub-20, não sei o quê. Aquilo eu já estagnei. Cara, o que tá acontecendo? Não tinha, porque a CBFS, na época de 2016, o Instagram não era o que é hoje, né? Sim. Então, as informações, elas demoravam um pouquinho mais para chegar. E como eu não estava com um clube oficial, eu estava só com o Balneário Camboriú ali, fazendo alguma coisa, a gente só disputava o campeonato estadual ali. Então, acho que não chegou nem a eles a informação de que eu estaria nessa convocação, porque eu ainda estava vinculada ao antigo clube. Eu ainda não tinha feito a transferência total. Aí, mas parabéns pelo quê? Dela, não, saiu a convocação e quem tem mais contato, por exemplo, o técnico era o Will Saboy, o auxiliar, e o Márcio Coelho, ele era o técnico mesmo. Então, essa menina que me deu a notícia, ela era muito amiga do Márcio Coelho. Então, ela já sabia que iam soltar a lista. Deu, cara, mas como assim? Eu queria parar de jogar bola. Eu não gostava, não conseguia mais estar ali, não é nem não gostar. Não conseguia mais estar ali. E veio uma convocação para a seleção brasileira. E eu... Como ficou a cabeça? Nossa, assim, ó, caraca, Deus tá me dizendo alguma coisa. Eu preciso estar ali de alguma forma. Eu preciso. Não dá pra eu parar. Exatamente. Aquela boa e velha, tipo, não para agora. Segue que você tem mais alguma coisa pra fazer nesse meio. Porque eu parando ali, vai saber o que eu ia ser hoje. Não faço ideia do que eu seria hoje, porque eu não teria condição de ter uma universidade, não teria condição, as condições que eu tenho hoje de viver tranquilamente, de ter minha moto, de ter meu meio de transporte. Então, isso tudo através do esporte, de ter minha formação. E ali a cabeça deu um boom. Cara, desculpa. Aí, assim, para além do marco de ser chamada para uma seleção brasileira, foi um marco também na tua vida. Te projetou mais, e aí... Eu tive que parar, retomar, tem alguma coisa aí, eu preciso continuar mais um pouquinho. Era uma convocação de 2, essa era só de treinamento. Era quase que certo que eu estaria só nessa de treinamento, que eu não estaria na convocação de competição. Né? Competição. Só que eu falei, cara, se ele tá me dando essa oportunidade, é aquela boa e velha, né? Não dá perna pra louco. Ah, minha amiga, quando... Não dá sorte pro azar. Passou, meu filho, o cavalo, você pisa logo, suba logo em cima do cavalo. O cavalo selado passa 2 vezes, não. Se tô me dando essa oportunidade, se vai ser pra competição ou não, essa vai ser a minha melhor semana da vida. Vou fazer dela a mais leve, a mais tranquila. E foi dito e feito. Foi em Lages, estava um frio tremendo na época, que já estava no inverno de Santa Catarina, toda encasacada todo dia, ali, né? Era só cabeça e pele o corpo. Então era um frio, a brancura, e foi a minha semana mais leve, assim, no esporte. Eu nunca... Aí não vou mais sair, não vou desistir. Eu falei, ainda tem essa paixão dentro de mim, só precisava de um tempo para minha cabeça mesmo, só precisava me reestruturar, tá no afago dos familiares, ainda tinha 19 anos, 20 anos ali em 2016. Então vamos seguir, vamos ver o que vai dar. Aí a surpresa maior foi a lista da competição. Aí foi valendo. Aí não foi brincadeira não. Exatamente, que até então no treinamento você fala, tudo pode acontecer, né?
Você pode estar, você pode não estar, tanto que houveram muitos Fica cortes. ansiedade, não assim, naquele momento. Eu tava muito tranquila porque eu tava ciente do que eu tinha feito, mas eu já tava com mais certeza de que eu não estaria na competição. Não esperava nem a primeira convocação, exatamente. Né? Então eu fui lá, fiz o meu máximo, dei meu máximo aquela semana e tava ciente que eu não estaria na competição, tipo, mas sabendo que eu dei o meu máximo. Não saí ali, poxa, com aquela pulga na orelha. Não, tava convicta que, pô, só de estar ali já era sensacional. Já era sensacional. Você jogou com a Amandinha? Joguei com a Amandinha, morei com a Amandinha. Eu morei em Brusque quando eu saí em 2015, entrei em 2013, saí em 2015. Eu morei com a Amandinha esses 2 anos e meio. Um beijo pra Amandinha. Se você estiver aqui em Ela Fortaleza, é sensacional. viu, doutora Amandinha? Tá nada, tá lá na Você vê- Espanha. Não, quando ela Quando vier, tiver, né, nas férias, ela tem Aí férias agora em julho, eu acho. Acabou já a Não é? temporada lá, já tá Acho acabando. mês de A julho, temporada todo período de europeia é julho, ela vem diferente. por aqui. Ela vai estar com a dona Amandinha, com a mãe dela. Vou já até anotar aqui pra aperrear ela futuramente. É verdade. A Cris tá falando do processo, né? A gente falou da seleção e aí agora o uniforme, né? Assim, queria entender um pouco como é que foi o teu processo de chegar aqui ao estado, né, ao Ceará, e falar também como é que começou essa coisa de atleta para treinadora de goleira, contar um pouquinho como é que iniciou A esse trabalho, transição, né? essa transição aí. Como vocês disseram, é uma profissão muito solitária, né? Ser goleiro é uma profissão muito solitária, por mais que a gente tenha ali o nosso mundinho, mas ainda é muito, muito excluído ali. Até o próprio treinamento Então, é diferenciado, né? Exatamente. Então, no futsal é difícil você ver preparadores ou preparadoras de goleira. Muito Sim. difícil. Clubes que têm essa estrutura. Difícil. Então, eu tinha que me preparar. Aí, voltando um pouquinho, 2016 fui para a seleção, para competição, fomos campeãs. O auxiliar técnico era quem? O Wilson Saboia. O Saboia é coladinho em você, né? O Wilson Saboia. Campeão técnico da nossa seleção Ele tá na brasileira de Unifor, futsal. Ele tá tá na no Unifor, Unifor? inclusive, saindo daqui eu vou lá na Unifor com ele, que hoje é treino da seleção da Unifor lá ainda. Um abraço pra Então, ele. Vinícius Aguiar também. Vinícius é da seleção masculina. Masculina. Eles Grande são Vinícius, sensacionais, os dois. Futsal é maravilhoso. Eu gosto muito de futsal. É muito dinâmico, então muito é dinâmico. atrativo, né? É. Então, ali em 2016 conheci o Wilson Saboia. Em 2016 eu saí dali para Tabuão, que era a cidade do preparador de goleiros, então ele já me carregou, né? Aí deu 2017 e falei, cara, ainda eu quero estar nesse esporte, mas eu quero estar por fora dele. O meu intelecto eu já falei, né? Eu não aguentava mais ser atleta. Eu falei, então como é que eu vou tirar algo desse esporte? Aí eu tenho que me preparar. Me preparar como goleira, me preparar psicologicamente, me preparar intelectualmente, me preparar de diversas formas. E 2017, finalzinho do ano, o Wilson e o Arata, que são os treinadores aqui da seleção da Unifor, eles me chamaram, me fizeram o convite. Carol, a gente tem isso aqui, tem essa ajuda de custo, plano de saúde, plano de alimentação, moradia, temos a universidade 100%. Isso você estava lá ou já estava aqui? Isso eu estava lá ainda, eu estava em Taboão da Serra ainda. Da Serra. E me veio a proposta deles. Ele gostei muito de conviver com você nessas 2 semanas, gostei do seu perfil, a gente precisa e tal, não sei o quê. Eu, cara, vamos sair de casa, né? 3.000 quilômetros de casa. Eu, pai, mãe, deles não, que você escolherem, que você escolher, você pode ir. Eles estavam me dando todo o apoio aqui, né, de moradia, de tudo, então não ficaria nada fora. Aí vim pra Fortaleza, assim, dificuldade! Muito difícil essa escolha. Muito difícil vir Muito pra cá, difícil. gente. É uma coisa, né? E aí eu fui ver a rotina daqui, eu perguntei, rotina de treinamento? Ele, não, treinamento basicamente segunda, quarta e sexta, na época, né, segunda, quarta e sexta, encontra turno na universidade, então nunca vai chocar. Eu falei, porque você podia estudar. Eu pretendo, exatamente. O intuito da Unifor é formar alunos atletas. Isso. Se você reprova em uma cadeira, você perde a bolsa, então você já não consegue continuar ali. Então eu falei, cara, é a oportunidade ideal que eu quero pra mim. Eu quero me formar, eu quero imergir nesse mundo de preparadora de goleiras. Na época eu só pensava no futsal, porque o campo ali, o máximo que a gente conhecia era do futsal. E ele falou, só tem um porém. A gente disputa 3 modalidades com o mesmo time. Então é beach soccer, futsal e futsal. Com o mesmo time, as mesmas meninas. Os universitários eram desse jeito. Era só Rojão. Aí em 2018 a gente foi campeão nacional do beach soccer, campeã nacional do futsal, foi meu primeiro campeonato com a Unifor, e futsal. são
tipos de categorias semelhantes, mas distintas ao mesmo tempo. Totalmente contrária. Então, assim, uma formação tática para cada coisa. A única coisa que ela... Só não muda você. Exatamente. Não muda a goleira, poder pegar com a mão dentro da área, Isso. mas muda a regra, muda peso de bola, muda a forma muda de pegar tudo. a bola. Aqui era com chuteira society, no outro era descalço, no outro era numa quadra, então... A cabeça fica assim, ó. Semelhante só à pessoa, que fica na e a mesma bola, posição. né? É a bola que vai... Mas a bola dela é diferenciada, né? A bola no pé e do goleiro pode usar as mãos. Pronto. Mas o resto, minha amiga, O haja resto cabeça, hein? era. Aí eu falei, tudo bem, mas tem a oportunidade de estudar. Ele, não, que é meritocracia. Enquanto vocês forem campeões nacionais, vocês têm a bolsa 100%. Então, sempre foi muito vinculado. Aí eu comecei a estudar, me aprofundei em educação física, emergi. Tinha mais tempo, não treinava mais cedo de manhã, tarde e noite. Vivia então, mais. Exatamente, eu pude viver. Não posso dizer que eu turistei muito, porque se eu conheço 2 pontos turísticos é muito. Não foi, não? Pelo amor de Deus, né? Sim, senão a gente ia acabar com essa gravação agora, viu? Por favor. Mas eu tenho uma coisa que meus amigos já sabem, elas até riem. Se eu falo pra você assim, ó, eu vou na praia amanhã, o dia amanhece preto, chovendo. Ixi, Maria, pelo amor de então Deus. É sempre assim. Não, mulher, disse que esse podcast vai bombar, viu? Exatamente. Quer dizer que isso não vai, né? Pra ser o contrário, né? Exatamente. Aí pronto. Esse é o treinador da seleção argentina. A gente fez um curso ano passado com ele. Ano passado? Foi início desse ano. Foi com ele aqui na Unifor. Mas, enfim, voltando, né? Já saí da linha. Eu conheci daí o Wilson Saboia. Vim pra Unifor com a oportunidade de crescer fora das quadras, que eles me davam esse respaldo também. E tá com o Saboia, ele é uma mente que eu queria que todo mundo conhecesse ele, porque ele é genial. Ele é genial e não é porque sou aluna dele, não é porque sou atleta dele, não é porque convivo com ele, mas ele é genial, não à toa é técnico da Seleção Brasileira de Futsal Adulta e auxiliar da Sub-20. Então, aprendi muito com ele nesse meio tempo. Aproveitei para tirar minhas dúvidas, para crescer como pessoa, crescer como atleta, crescer como profissional e fiz essa transição, fui fazendo essa transição. Chegou a pandemia, 2020, chegou a pandemia. Até a pandemia a gente tinha arrastado tudo ali o que era de esporte, né? A gente foi campeã nacional, bicampeã, tricampeã, cearense, a gente mal perdia jogo. Aí chegou a pandemia, fechou o mundo, fechou tudo. E 2021 ainda estava nessa transição de abrir algumas coisas. Sim. E a Unifor, como uma instituição séria, gigante e com muita responsabilidade, falou, vocês não vão disputar campeonatos sem ser universitário. Vocês só vão disputar universitário, que é onde a gente tem um controle, onde a gente consegue dar segurança, onde a gente consegue tudo. E ali, 2021, ia ter uma Liga Nacional de Futsal Feminino. E a grandeza do nome Wilson Saboia não poderia ficar sem um time representando a grandeza que sempre foi Nacional Gás e Unifor no cenário nacional, não podia ficar sem um representante. Surgiu a ideia e a possibilidade de a gente se unir com o Sumove, um clube de tradição também no futsal masculino. Futsal feminino vinha caminhando. Aí está, ó, no time, Coronel Gomes. no time, pronto, Coronel. Eles nos emprestaram a camisa pra gente entrar e ser um dos cofundadores dessa liga feminina. Até então não tinha nenhum time feminino do Sumove? Não tinha. Tinha ali. Profissionalmente. Exatamente. Falando, nunca né? disputou uma liga nacional. Então, tem ali, disputava aqui o estadual. A gente foi pra uma liga nacional. A gente ainda treinando. O que a gente fazia sessão por semana, que daria 6 horas por semana, os times que estavam disputando com a gente faziam em 2 dias. Então, o que a gente fazia por semana era a sessão de treinos deles em 2 dias. Então, para ver a discrepância que era no... E de 12 times, a gente terminou o campeonato em 5º. Então, foi sensacional pro Sumove, foi sensacional. Excelente. Só que a gente tinha o não apego pela Unifor. Então, a gente tinha perdido o apoio da Unifor, que geralmente apoia com a viagem, com o valor da viagem, né? Com isso. Por viagem aí que a gente fazia, são 12 equipes. Era uma de Brasília, o resto tudo Sul e Sudeste. Então, imagina aí você levar 10 atletas para Sul e Sudeste sem apoio. Exatamente, em 10 rodadas. O quanto o Coronel Gomes tirou do bolso, o quanto o Wilson Saboia tirou do bolso, o quanto o Barata tirou do bolso e outros patrocinadores tiraram do bolso pra gente ir, é surreal assim o valor. Então, aí por que eu tô dizendo isso? Porque 2022, ano passado,
A gente ingressou com o Sumov na liga, porque a gente era um dos cofundadores, e a Unifor ainda estava nessa transição de não querer muito liberar para a gente fazer essa competição externa sem ser universitária. Porque é muito gasto, né? Sim, Você sim. ainda era recente, ainda a pandemia, então os custos ainda eram exorbitantes para você apostar em coisas incertas ou em coisas que estavam em desenvolvimento. E aí chegou numa rodada, o Wilson falou que não, optava por não ir mais, porque não estava mais sendo viável, a gente estava tendo que viajar com 5 atletas, só jogam 5, então eram 5 atletas de linha e eu goleira. Não existe, Então era surreal, a gente não estava mais sendo competitivo. Ele falou, cara, se for continuar assim, não faz sentido para mim. Aí o Barata veio, ele, Carol, eu tenho uma empresa, eu não consigo, você consegue assumir? E a gente tava numa bronca, assim, numa situação do campeonato. Eu falei, não, Barata, eu assumo, não tem problema. Né? Porque eu já tava do lado deles no dia a dia. Então, eu já tava ingressando nesse lado da comissão, então eu já tinha iniciado esse processo de transição. E logo, um pouquinho antes disso, dele me fazer essa oferta, veio a oportunidade de trabalhar no Fortaleza. Falaram, a treinadora nova, a Débora Ventura, né? ela queria um perfil parecido com o seu. Aí chegou uma amiga minha pediram meu currículo, indiquei você. Chegou um outro amigo meu, pediram um currículo, indiquei você. Então, na mão... Já a referência, Exatamente. Né? Do negócio, né? Então, na mão da Débora estava o meu currículo e na mão da direção também estava o meu currículo. Então, um foi apresentar para o outro o mesmo currículo. Então, foram 2 frentes, aí passei por todo um processo seletivo, conversei com o pessoal da direção, eles falaram como é a metodologia do clube, como é que eles viam goleiros. Agora uma questão, Carol, rapidinho. Você fez a transição do futsal para o futebol, né? Exato. Antes de me profissionalizar no... E de carreira, né? Exatamente. Foi a transição fora Várias mudanças. Totalmente fora da zona de conforto. Antes de eu começar profissionalmente no futsal, eu treinava campo, porque eu falei que eu seguia minha irmã, né? Então, começava lá na areia. Já fez tudo, gente. Já fiz de tudo. E eu comecei, só que era muito nova, então era mais prazer mesmo, eu não treinava ferreamente, tanto que minha mãe, meu pai falavam que eu era um amarelão da família, falavam que tinha jogo, eu inventava uma dor de barriga, inventava alguma coisa, não ia, porque era muito nova, então nunca nem cheguei a competir no campo, mas eu treinava no campo. 2011, inclusive, isso acho que eu nem passei para vocês, eu tive uma breve passagem na seleção, na Granja Comari, que era uma seleção, quase uma peneirona do Brasil inteiro, que eles trouxeram para ver novos nomes, que ainda não existiam, da seleção de base ali, a Sub-17. Eu fui em 2011, só que eu já estava totalmente imergida no futsal. Aí quando falaram, vai ter uma outra competição com quem passou o processo seletivo, eu falei, cara, não quero, não é isso que eu quero para mim. Não quero seguir isso aí agora. Então, eu neguei uma segunda convocação, sabe-se lá onde daria, hoje, né? Sabe-se lá onde daria. E quando veio a oportunidade do campo, bora. Bora. Isso, aqui deu essa oportunidade com a Débora. Com a Débora. Então, eu ingressei com ela já na direção toda do Fortaleza também, eles dando total respaldo para o trabalho. Eles já me contrataram sabendo que era um processo de aprendizado. Sim. Já eles falaram, tá na conta. Tá na conta, acerto, erro, tá na conta, não se preocupa, o que a gente precisa de você é que você tenha vontade de aprender e que você tenha facilidade no dia a dia ali de conviver com outras pessoas, com outras opiniões, porque isso é muito importante. Sim. Muitas vezes vem um feedback que você ali machuca o ego, mas você fala, poxa, você tá aprendendo ainda, escuta aqui e faz. Então, eu tive essa transição total, brusca. Só que eu sempre gostei de desafio, nunca me amedrontei na hora de estudar, nunca me amedrontei na hora de ter novos ares. Aí aceitei, falei com o Wilson, professor, só que assim, vai bater o horário de quarta-feira, por exemplo, à tarde. Eu não vou conseguir estar aqui na quarta-feira. Ele, Carol, tranquilo, vai. Ele é leão roxo, ele não poderia, inclusive, não até hoje. Não, né? Exatamente, ainda mais Aí eu falei, tem certeza? Ele tem. É carteira assinada, tem todo o respaldo, todo bonitinho. Ele vai, que vai ser bom para você, vai ser bom para elas, vai ser uma terapia interessante. E quase simultaneamente ali eu tive o convite para ser a técnica do Sumov ali durante o finalzinho do campeonato da Liga Nacional, que foi quando eles não quiseram mais, não que não quiseram, mas não era mais viável para eles não ser competitivo. Então eu falei, cara, vamos, fizemos acho que 2 ou 3 jogos só para terminar o campeonato mesmo. Aí eu comecei nesse lado mais da comissão no futsal, ajudava ele no cearense, ajudei ele no universitário, porque como eu disse,
o universitário ele tem uma média de 25 anos. Então, a gente tem mais 3 goleiras adultas que são abaixo de 25 anos. E a gente sabe que a carência por atleta de linha numa competição é muito mais importante do que... Não é importante, acho que é maior, né? Exatamente, o esforço é muito maior. Então, eles sempre optam levar por uma atleta de linha do que uma goleira, obviamente, 2 atletas de linha ali do que uma goleira. Mas eu sempre ajudei eles nos bastidores. Inclusive, sábado agora a gente vai ter a segunda rodada do universitário, vou estar lá com eles, não sou um dos nomes que está acima de 25 anos, mas vou estar lá com eles para estar ajudando as meninas. Muitas vêm me perguntar as coisas, então a gente tira muita dúvida, mas esse lado já técnico. E aí o Fortaleza bem simultaneamente, bem paralelamente ali, do lado de fora. Então, aí eu precisei fazer aquela imersão total no futebol de campo. Porque já não era mais minha expertise. E o futebol de campo Teve muita dificuldade, Carol? Ou não? Não vou mentir. Há uma diferença muito grande no campo. Eu acho que, não sei se os atletas de linha... A gente percebe muito, hein, Cris, olhando ali do aspecto masculino, alguns atletas que saíram do futsal, algumas jogadas do futsal, aquela de pivô, principalmente, ela ajuda muito no campo. Ajuda. Agora, o goleiro, eu acho, não sei se muda muito em relação à trave. O goleiro, ele muda muito as ações táticas que ele precisa entender. Que por muitas vezes, por muitos anos, o goleiro ele veio como só defensor da baliza, só defender, não deixa a bola entrar ali. E hoje, no clube, principalmente, a gente tem um ID que a gente traz o nosso goleiro para dentro do jogo, realmente. Ele não é só... participa da Exatamente. Já foi fruto dos teus estudos? Como é que... Esses estudos, eles vêm dos últimos anos, né? Para trazer essa abordagem mais ecológica, essa abordagem mais de livre-arbítrio, enfim, de autonomia dos goleiros. E trazer já a importância dos goleiros. Por exemplo, a gente tem Alisson, a gente tem Ederson, a gente tem Manuel Neuer, que eles são os goleiros que são referência nesse quesito de estar incluso no jogo, de jogar com os pés, de entender o jogo, esse é o mais importante. Então, muitas vezes é um treino mais falado, mais conversado, com mais análise de vídeo, para eles entenderem as estruturas que o seu próprio time joga, para você corresponder exatamente, participar mais efetivamente. Isso é bacana, Carol, porque foi um trabalho, eu acho até uma certa maturidade de alguns goleiros, você citou o nome de grandes goleiros, mas aqui no nosso futebol mesmo, a gente não, há uns 10 anos mais ou menos, vamos dizer assim, a gente não via muito esse goleiro jogando ali com os pés, tendo essa facilidade assim com os pés. A gente viu muito forte isso o Felipe Alves. Exatamente. Né, no Fortaleza. Acho que o Rogério sempre tinha essa característica muito grande. Trouxe um pouquinho mais. De trazer com que o goleiro participasse da jogada. E isso, de uma forma geral, o goleiro participando demais ali da jogada pode, né, deixar a defesa desprotegida. Pelo contrário, ele vai dando mais força ainda pro ataque. Ele dá uma segurança maior. Ele dá uma segurança maior, né? Então, o goleiro, quando ele é imerso nesse mundo, então essa é foi a minha principal dificuldade, como eu fazia elas entenderem esse lado tático. Elas esquecerem aquele tecnicismo que elas têm que fazer, 30 quedas de um lado, eu dizendo qual é o lado que é. Jogar com a inteligência, não só com o corpo, né? Exatamente. Então, isso a gente ainda tá nesse processo, porque se os goleiros já são difíceis, As meninas sentem muita dificuldade, assim? Sentem. Ano passado mesmo. Eu não sei, é uma impressão, tá? Você que acompanha isso de perto, por favor, me corrija. Eu acho que a goleira também ainda é uma posição que é menos disputada, digamos assim, no sentido de, eu quero ser goleira. A menina fala, não sei se é assim, mas eu tô supondo aqui. Igual, por exemplo, hoje abriu uma seletiva, né, Fê? Abriu uma seletiva de 100 vagas. Se tiver 4 goleiras, é muito. Tem muito. Isso eu aposto com vocês. Se tiver 4 goleiras, é muito. Porque tem aquele velho tabu do tamanho ser um perigo, de tomar bolada, então isso também é dolorido para as mulheres. São poucas que realmente vão dar ali a cara a tapa, a cara bolada, né, que a gente fala. São poucas que vão se submeter a isso. E por que elas sentem muita dificuldade nessa parte de imagem mental? Porque, por muitas vezes, elas são treinadas no meio de meninos. Então, é ali o treino específico mesmo no meio de meninos. E muitas vezes os treinos específicos, eles ficam ali fechadinho, no micro, só pensando que você tem que defender desse jeito, que você tem que se posicionar daquele, que você tem que... Você não tem uma interação com um time de linha. Você e o goleiro não joga sozinho, né? Exatamente. A gente fala que é uma ilha, mas não é uma ilha. Não é. Então, a parte mais desafiadora desse caminhar meu, que vem sendo, que a gente vai construindo junto com elas, essa parte delas entenderem que elas são peça fundamental
durante todo o jogo, não só durante as ações defensivas, não só durante as bolas paradas defensivas. Não, penalidades máximas. Exatamente, que é onde a gente brilha, né? Onde é o nosso momento. Mas elas entenderem que a parte mental é a parte principal delas. É o principal. O intelecto é o principal delas. Então, estimular elas a assistirem jogos. A gente fala que muitas vezes a gente mesmo acaba não consumindo o nosso próprio produto. Então, às vezes, vai perguntar para as meninas, elas não conhecem as meninas do adversário, ou não assistem muitos jogos. Então, estimular essa parte delas, isso tudo envolve. E hoje a gente fala muito sobre o trabalho sistêmico. Então, é colocar a atleta aqui e todo mundo de olhos virados para ela. Setor psicossocial, então, a psicologia, assistente social, toda a direção, todo o staff, treinador de goleiro, preparador físico, todo mundo deixar ela ali no centro do processo. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com sub-20 e o adulto no Fortaleza. Sub-20 feminino. Preparando as goleiras. Hoje a função é essa, preparadora de goleiras. É mais fácil para você trabalhar nessa profissão, já que você passou por isso, já vestiu a camisa do time, já atuou, já foi campeã também vestindo a camisa como goleira. Para mim é muito mais fácil, que eu conheço. Já conhece. Que eu conheço, então eu sempre busquei conhecer. Como eu disse, eu nunca tive um preparador de goleiras. Então sempre ali... Aprendeu sozinha. Exatamente, né? A gente teve que buscar. A gente teve que buscar mesmo, buscar artigos, buscar abordagens. Não é um material que tu encontra tão fácil. Então, depois que eu emergi no mundo do futebol, então hoje eu já sei onde procurar sobre goleiros, onde procurar cursos, onde me capacitar. Hoje, por exemplo, também estou fazendo o curso da CBF de treinamento de goleiros para base. Então, isso é uma capacitação a mais, isso é algo que a gente vai atrás e vai encontrando. Mas tu não vai encontrar se tu não estiver no meio. Se eu te falar para você que existe, tu nem vai saber que existe. Se eu te falar que existem dados que fazem análise específica de goleiros, vocês nem vão saber que existem, não vão saber onde procurar, vão jogar ali no Google e não acha tão fácil. Você tem que ter as palavras-chave realmente. Então, sempre foi mais fácil para mim por eu ter vivido isso. Então, eu tenho facilidade também de conversar com as meninas de linha. Até porque você entende, né? Exatamente. Essa é algo do ID do clube também. Então, ser uma comissão inteira, não é só o treinador. O treinador tem a opinião final, tem a opinião mais forte, tem o lado de jogo, mas ele escuta, tanto a Débora escutava quanto o Guilherme hoje, eles levam muito em consideração a nossa opinião, seja do preparador físico, seja do auxiliar do preparador físico, seja do auxiliar dele, seja do preparador de goleiros. Então, a gente tem essa troca muito, muito legal e muito aberta, muito livre. Então, eu consigo trazer ali para as goleiras a visão do treinador, do que ele quer para o time. Por exemplo, hoje, as nossas leoas, elas são um time ofensivo. Então, não cabe a mim ter uma goleira que fique só dentro lá da pequena área, lá, né? Entendeu? Ela vai ter que ter noção de que ela tem que ser agressiva, que ela vai ter que fazer coberturas longas, coberturas curtas, que ela vai ser exigida defendendo a baliza, e esse é 90% da atenção dela, mas que ela não pode deixar os outros 10 a desejar, que isso muda jogos. E teve essa dificuldade no início, de implementar isso com elas entenderem que é um treinamento mais pensado, um treinamento mais cognitivo, um treinamento mais analisado, um treinamento de vídeo, um treinamento e menos técnica. Carol, tu chegou aí várias mudanças, né? Como tu falou da tua carreira do futsal para o futebol, de jogadora para preparadora de goleira. Começou isso lá no Fortaleza, né? A primeira oportunidade. O Fortaleza também vem passando por esse processo de reestruturação do futebol feminino, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco o que é que tu observa desses 2 anos que tu tá lá, quase, né? 1 ano e meio, que, né? Pegou aí o trabalho feito com a Débora Ventura, agora está com o Guilherme. Eu queria que tu falasse um pouco aí como é que tu avalia o crescimento do clube, em que aspectos o clube melhorou, o que é que o clube projeta já para o segundo semestre de melhorar, o que é que vocês estão planejando nesse aspecto? A gente ali, 2021, por exemplo, já acompanhava por fora as meninas, tanto o Ceará quanto o Fortaleza, que a gente tem amigas ali no mundo todo esportivo. Então, eu já sabia que o feminino ele não era integrado nem ao profissional do clube e nem à base do clube. Ano passado, já veio, junto com a Débora e a comissão que eles tinham contratado, veio a intenção de integrar ao CT da base, que é o CT Ribamar Bezerra, lá em Maracanã. Isso já mudou completamente o patamar das coisas. Tinha um diretor executivo, tinha
o diretor ali da base, tinha o coordenador da base, tem os supervisores, tinha a gestora. Profissionalizou o negócio, exatamente. Né? Imergiu as meninas ali no CT da base. Então, tudo que a base do Fortaleza tem, as meninas também têm. Acesso à fisioterapia, acesso ao médico, acesso aos campos de treino, acesso à academia, acesso aos nutricionistas, acesso ao refeitório. Mas são assistidas de todas as exatamente. formas, né? Hoje elas estão imersas no clube. Hoje elas são pertencentes realmente do clube. Recebem salário também? Recebem salário, tudo, carteira assinada, tudo do mais limpo possível. Já foi uma mudança radical de 2021, que eu já sabia que não tinha muito para 2022. Do ano passado para cá, teve a nossa infelicidade no Campeonato Brasileiro, a gente não conseguiu o acesso, por N motivos, mas no final do ano a gente foi campeão cearense, então a gente manteve ali o esqueleto do time, com algumas atletas da base, já alimentando o adulto, sempre fazendo esse fomento ao adulto. E para esse ano já foi completamente diferente. Esse ano já foi contratado outro gestor só para cuidar do futebol feminino. Então, que já o olhar dele grande diferença, exatamente, né? vai cuidar o papel dele é só olhar para o futebol feminino. Antes a gente ainda ficava ali no meio, sobrecarregando o diretor da base, que ele tinha, imagina, a categoria do 11 ao 20 masculino, mais o 20 feminino. Então, isso tudo é uma sobrecarga e é pesado, porque o feminino profissional é totalmente diferente no sub-17 masculino ou coisa do tipo. Exatamente. Né? Então, hoje a gente tem um gestor total para a base. O salário das meninas melhoraram, todo o staff das meninas melhoraram. O alojamento delas foi mudado pensando na qualidade de vida delas, então pensando já em melhorar onde elas dormem, onde elas se alimentam quando não estão no clube. Então teve todo esse respaldo. As viagens são totalmente assistidas, sempre vai... Geralmente o preparador de goleiro fica nas viagens, isso no masculino também. Vai preparador, vai auxiliar, vai técnico, vai massoterapeuta, vai tudo. Vai a galera toda. Vai todo mundo. Leva a Toinha junto também. Quase que a Toinha vai também. Então tem todo esse respaldo. E agora, de novo, com a nossa queda no brasileiro, né, com a nossa queda precoce, a gente tinha a intenção de, claro, subir, a gente nunca pensou nisso. Nosso trabalho começou lá quando a gente não subiu o ano passado, em junho do ano passado, a gente começou a fazer uma base de dados de mais de 160 meninas, a gente começou a mapear. O salário ainda é muito acima do que o clube pode pagar de algumas meninas, de algumas que não vieram, seriam importantes, então, mas a gente conseguiu montar um bom elenco, a gente conseguiu fez uma campanha incrível na primeira fase, né? Foi a melhor campanha, foi a melhor campanha da primeira fase, dentre todos os times, a gente fez a melhor campanha na primeira fase. E a gente montou um time totalmente pensando no campeonato, no acesso, não conseguimos o acesso, mas nada paga toda a campanha que a gente fez, o trabalho que a gente vem fazendo. E um elenco amadurecido, né? Exatamente. Então, do ano passado para esse ano, a gente já pode dizer que a gente estruturou melhor o elenco. Então, do 2021 para 2022 foi estrutura. Estrutura geral. 2022 para 2023, a estrutura do elenco. Então, a estrutura interna. E 2023 para 2024, a gente espera que a gestão seja mais apurada, a gente espera que o elenco seja ainda melhorado, ainda melhor, né, do que já está. Então, a gente tem todo esse desenvolvimento. Tanto que poderiam, processo, né? Exatamente, poderiam muito bem, vão para as casas de vocês. Não, o trabalho continua. Esse ano, como é que vai ser agora? Acabou o Campeonato Brasileiro, né, o trabalho, e agora tem um estadual. Estadual provavelmente em setembro. Em setembro. Começa em setembro. Então, daqui para lá, só treinamento. Então, só treinamento. Eu não sei, não é da tua parte, mas assim, tem projeções de questão de contratações, de estrutura? Agora, a contratação no meio do ano ela é mais dificultosa por conta das janelas de transferência. E a maioria das... da mesma coisa do masculino. E a maioria das atletas, assim, elas já estão empregadas. Hoje o feminino ele tem brasileiro A3, A2 e A1. Então, não tem gente no mercado mais disponível para você contratar. Trabalhar com o que tem. Exatamente. Porque se a gente for visar em contratação, tem que ser melhor do que a gente tem hoje. Isso. Não, a gente não pode ir mais o mesmo nível para baixo. Então, jogadoras melhores do que a gente tem hoje já estão empregadas. Então, mas é um trabalho que a gente já está fazendo como a gente fez no ano passado. Já para o ano que vem, exatamente. Né? Trabalhando já toda essa questão de banco de dados para montar um time efetivo para ano que vem não passar despercebido esse acesso, para a gente realmente conquistar o acesso. Mas agora realmente a gente fica visando nessa questão de maturação do elenco,
do Campeonato Importante Cearense, o trabalho, exatamente, de maturação desse elenco, do Campeonato Cearense, da conquista dele, né? Vai ser muito importante para o clube isso. E isso tudo respinga, não adianta, respinga. No Sub-20, por exemplo, a gente tem uma possível Copinha São Paulo no final do ano. Vai ser incrível a participação do Fortaleza. É uma possível participação, que são 16 times, e como é da Federação Paulista, não tem nada a ver com o CBF. Sim. A gente ainda não sabe como é que serão os convites, para quem serão destinados. Mas acredito que o Fortaleza vai brigar forte aí por um convite, para entrar na competição e para fazer uma bela campanha. O clube já se posicionou nesse sentido? A gente já está atrás de tentar nos inserir, porque é importante. É um centro de captação, né? A Copinha São Paulo. Então, a gente vai estar imerso ali. O que está nas nossas mãos, a gente está fazendo. A gente está trabalhando, tentando, falando aqui, falando ali, tentando ver como é que vai ser feito esses convites aí para que o Fortaleza esteja dentro dos grandes times ali no final do ano. São 16 times só, mas para a base é muito importante estar. O feminino, ele não tem mais competições à vista, a não ser o cearense. A não ser o cearense, né? Mas já deixa a movimentação, não perde o calendário. Como é que você vê, cara? Já está se encaminhando aqui para a reta final, bacana, né? A gente conhecer um pouco mais aqui sobre esse trabalho. Muito. Gostei de você, viu? Ela pode trabalhar aqui como jornalista. Falo muito. Fala bem, mas fala bem. Falando do que gosta, do que entende, fala bem. Como é que você vê, Carol, assim, uma perspectiva dessas meninas, né? Você passou por tanta coisa, já vestiu a camisa da seleção brasileira. Tivemos agora a Mirella do Sub-17, né, vestindo a camisa da seleção, vai vestir a camisa da seleção. Como é que você vê, o que é que você fala e o que é que você pensa de futuro com o Fortaleza, né, que hoje é a camisa que você defende, mesmo sendo preparadores, a camisa que você veste, é uma projeção de futuro com essas meninas. Você fala, o Campeonato Brasileiro não deu certo, eu acredito que ainda continua sendo uma meta do Fortaleza, conquistar esse acesso do Fortaleza, fazer uma campanha bonita, né? A gente teve o exemplo aí das meninas do Ceará, que infelizmente, sem essa organização, eu acredito, né? A queda do time também influenciou muito, mas assim, a organização, acho que é a principal coisa, é aquele pilar, sabe, Carol? Quando você vê um planejamento, uma coisa organizada, a situação ela flui. Mas qual é o teu pensamento, assim, com essas moças, com essas meninas tão sonhadoras, que eu acredito que boa parte também queira estar lá na seleção brasileira? Exatamente. Né? Principalmente quando a gente trabalha com sub-20, a gente trabalha muito mais com sonhos do que com o adulto, né? Com o adulto tem os sonhos ali, mas o sub-20, as meninas, geralmente, a idade que elas estão iniciando. Né? Exatamente. Então, elas não têm consciência ainda, então todas têm esse sonho de estar no ponto alto, de estar no profissional do Fortaleza, de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, a gente fala com elas muito sobre isso, sobre alimentar o sonho delas e se dedicar ao máximo diariamente para ter o sonho delas realmente voltado, né? Igual, por exemplo, no Sub-20 eu falava com as meninas, cara, a gente não tem que pensar lá no final, lá na fase final. Vamos pensar jogo a jogo? Vocês não gostam de fazer isso? Sejam leves jogando, estejam tranquilas jogando, é o que vocês gostam de fazer. A primeira apresentação que a gente faz para elas, a gente fala um pouquinho da nossa vida. Então, eu falei dessa questão de eu não estar mais com um saco de estar ali dentro de um treino. Falei, vocês não podem se deixar chegar nesse ponto. Falei, sejam leves. Tá aqui treinando, sejam leves. Vocês têm toda a responsabilidade? Tem, mas vocês têm que gostar dessa responsabilidade. Ela não tem que ser um fardo para vocês. Então, com o Sub-20, a gente fala muito sobre os sonhos. Sobre o futebol ser a chance de mudança de realidade, de papel social, de tudo para elas. Com o adulto, a gente já fala sobre as responsabilidades que elas têm que ter, sobre o fato delas serem humanas, o fato delas entenderem isso. Então, que elas não são meras atletas, que elas não podem ser rebaixadas, que antes de tudo isso tem um humano, então que elas precisam ser respeitadas, que elas precisam respeitar, que elas precisam ser mais do que jogadoras e atletas de futebol, que elas precisam ser para a vida. Então, com o adulto, a gente faz todo esse trabalho voltado, obviamente, para o rendimento, né? Que elas têm que desempenhar o melhor delas, elas têm que ter consciência, mas a gente tem que dar esse respaldo. A gente tem que ter, hoje, a gente tem uma gestão toda voltada para elas, a gente tem todo um staff voltado para elas. E com o Sub-20 a gente faz totalmente, não o contrário, mas aquele pontapé inicial, que elas têm que sonhar mesmo, que elas têm que estar ali,
Com o adulto, a gente joga mais a questão do acesso, de que vai mudar a situação de vida, muda a situação do contrato, são jogadoras de A1, são jogadoras de outro nível, então é mais esse lado social, mais esse lado monetário, realmente, a gente não vai se enganar, não né? pode esquecer. Claro, a gente não vai se enganar, né? É sonho, mas é também Exatamente. sustento, né? Que elas já são mais conscientes do que elas precisam fazer para estar numa seleção brasileira. Então, a gente tenta dar todo esse respaldo. Foi importantíssimo, na terça-feira, quando a gente teve a Lindsay visitando o CT. Auxiliar técnica do Sub-17, seleção Sub-17. Tanto que já saiu a Mirella convocada, possivelmente, talvez, exatamente, poderão estar. Então, a gente vê que a campanha do Sub-20 no Brasileiro foi fundamental para que abrissem os olhos, para virem aqui ver como é que está sendo trabalhado. O acesso do Ceará ano passado e o campeonato do Ceará ano passado pôde abrir os olhos para, o nordestino está aí. Então, pôde ver a nossa campanha esse ano na primeira, ser o melhor time de campanha no Brasileiro. Também pôde fazer com que abrissem os olhos para enxergarem a gente. Então, a gente fala isso com elas, a gente conversa sobre isso com elas, sobre o poder que elas têm estando no Nordeste, sendo mulheres fortes, sendo humanas fortes, sendo pessoas boas para além dos campos. Então, a gente sempre pisa nessa tecla, a gente sempre bate nessa tecla que elas precisam entender. Show de bola. Gente, que papo bacana. Nossa passou querida voando, né? Giovana Borges já está aqui, ó, todo o tempo. Acabou. Giovana, o que a gente queria era esticar. A gente queria esticar, mas sempre é um prazer e eu fico muito honrada. A gente tem muito orgulho de conhecer trabalhos assim. Acredito que você já se considera uma cearense. Quando você só conheceu o sol do Ceará, né? Já conheceu só falta sotaque. Mulher, chão de mulher, que é tudo certo. E assim, não, mas eu acredito que é muito bacana a gente valorizar esse trabalho e apresentar esse trabalho às pessoas. Desde já eu te agradeço, viu, Carolzinha, por tudo aí, que você continue com esse trabalho belíssimo, consiga aí o êxito com essas meninas. Você falando uma coisa muito bonita, a gente não só trabalha com a tática, a gente trabalha com os sonhos. E eu acho que é o principal. A gente tem que colocar primeiro. Né? Exatamente, ter todo esse cuidado, esse tato, né? Esse tato é muito bacana. Pois foi show de bola, hein? A gente vai encerrar, porque senão a programação vai brigar com a gente. Eu que agradeço, meninas, viu? Obrigada de novo pelo espaço, por abrir para um espaço fantasma, né? Que é a preparação de goleiras, principalmente no futebol feminino. Nada de fantasma, existe e muito bem, meus amigos. Show de bola, muito obrigada. Cris, show? Show de bola mais uma vez, né, Denise? Vamos ser goleiras, quem sabe? Mulher, eu acho que ia levar muito frango, mas enfim, deixa pra lá. Tudo que é treinado, a gente dá um jeito. Tudo que é treinado dá certo. Dá um jeito. Carol. É isso aí, meus amigos. Esse foi o Elas no Esporte. A gente finaliza com esse episódio com a Carol Reis, preparadora de goleira lá do Fortaleza Esporte Clube. Um cheiro grande. Tchau, tchau. Até a próxima. Dá tchauzinho, meninas. Tchau, tchau.